Você já imaginou alguém ficando rico vendendo ar engarrafado? E que tal pedras como bicho de estimação? Sim, essas histórias são verdade. E hoje eu vou te contar sobre os investimentos mais estranhos da história e como às vezes o bizarro no mundo dos negócios pode ser genial. Vem cá que eu vou te contar. Nem todo investimento precisa ser óbvio para dar certo. Às vezes, um investimento que parece loucura aos olhos de algumas pessoas pode se tornar algo genial. Eu vou começar para você contando a história da Vitality Air. Sim, uma empresa que vendia ar puro dentro de garrafas. Ela nasceu lá em 2014, quando dois canadenses tiveram a ideia genial de engarrafar ar puro lá das Montanhas Rochosas e vender para a China. Cada garrafa custava $20. E adivinha o que aconteceu? Elas se esgotaram em dias. E o sucesso foi tão grande que eles chegaram a exportar para Índia, México e Estados Unidos. Às vezes o que parece absurdo é apenas alguém antecipando uma necessidade. Enquanto as pessoas respiravam, eles geravam lucro. Agora, as pedras pintadas que ficaram milionárias. Como assim? Em 1975, um publicitário chamado Gary Doll, enquanto estava em um bar com amigos, ouviu uma pessoa dizer assim que gostaria que tivesse um bicho de estimação que não desse trabalho. Qual foi a sua brilhante ideia? Criar pedras que seriam bichos de estimação. Ele criou os Pet Rocks, pedras embaladas em caixinhas com manual e tudo. E o preço $3,95. E o resultado? Mais de 1,5 milhão de unidades vendidas em 6 meses. O Gary ficou milionário literalmente com o que qualquer pessoa poderia achar no seu quintal. Isso é a prova que às vezes o melhor investimento pode ser simplesmente humor e criatividade. Agora se imagine dono de um bar ou restaurante. Quando você vai criar o seu cardápio, você resolve colocar uma batata frita que custa R$1.000. Loucura, não é mesmo? Mas isso aconteceu em Nova York. Um restaurante chamado Serendipity Tree, famoso por quebrar recordes, decidiu criar uma batata frita inusitada. O prato se chamava Crème de la Crème Pommes Frites e foi criado pelo chefe Joe Calderone. Esse prato era feito com trufas negras, gordura de pato, queijo trufado, sal rosa do Himalaia e lascas de ouros comestíveis de 23 quilates. O preço? $200. E o pior de tudo, lista de espera para provar. Esse prato, além de se tornar muito famoso, entrou para o Guinness Book em 2021 como a batata frita mais cara do mundo. E a mensagem que ele deixa é: muitas vezes o luxo não está só no produto, e sim na história que você conta sobre ele. O quarto investimento, os domínios de internet. Sim, lá nos anos 90, quando a internet ainda era uma novidade, muita gente achava que registrar domínios na internet era uma total perda de tempo. Mas alguns visionários perceberam que ao registrar esses domínios, eles estavam comprando terrenos valiosos para o futuro. E uma prova, que é um dos casos mais famosos, foi lá em 2007, do domínio business.com, que foi vendido por nada mais, nada menos que $345 milhões. É muito dinheiro. Esse domínio foi registrado lá em 1999, provando que foi um excelente investimento para o comprador da época. Inclusive, outros domínios, como hotels.com, foi vendido anos atrás também por dezenas de milhões. Esses nomes simples e diretos viraram o equivalente digital ao endereço na Avenida Paulista, por exemplo. Raro e extremamente caro. E agora, o quinto investimento, e para mim o mais interessante, é a moeda Bitcoin que se tornou física. Sim, essa é a Casachus Coin. Lá em 2011, um engenheiro chamado Mike Caldwell teve uma brilhante ideia. Ele seguiu o caminho contrário aonde o Bitcoin estava se tornando uma moeda digital. Ele pegou essa moeda digital e transformou em uma moeda física. Sim, ele criou moedas físicas de Bitcoin que teriam valores variados, de frações de Bitcoin, às vezes um Bitcoin inteiro ou mais do que um Bitcoin, e que possuíam dentro um QR Code e uma chave privada escondida sob um selo holográfico que dava acesso a esses Bitcoin dessa moeda física. Na época, o Mike Caldwell vendia essas moedas apenas pelo valor do metal e por uma taxa simbólica, pois o Bitcoin não tinha valor naquela época. Porém, ao longo dos anos, essa moeda se tornou extremamente rara, extremamente cara, e a valorização do Bitcoin fez essa chave que está ali internamente também valorizar a moeda. Então hoje, se você conseguir comprar uma moeda dessa que possua um Bitcoin, por muitas vezes ela vai ser mais cara do que o Bitcoin em si,
por conta de todo esse contexto que eu expliquei anteriormente. E o mais interessante é que em 2013, o governo dos Estados Unidos proibiu a emissão de novas moedas como esta, fazendo ainda mais essa moeda se valorizar e se tornar extremamente rara. Durante seu período de emissão, que foi de 2011 a 2013, foram emitidas aproximadamente 28 mil moedas. Dessas 28 mil, 19 mil possuíam bitcoins reais com valor. As outras eram apenas moedas simbólicas. Para se ter uma ideia, aproximadamente 69 mil bitcoins foram transmitidos para essas moedas, chamadas Kasachus Coin. Porém, hoje estima-se que menos da metade dessas moedas ainda possuam bitcoin, porque todas as outras já foram resgatadas. Inclusive, há moedas dessas que possuem até 100 bitcoins. E aí, o que você achou desses investimentos? Parece maluquice, não é mesmo? Mas isso prova que o valor dos investimentos muitas vezes está no valor de quem enxerga o futuro. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com quem você gosta. E sempre que tiver novidades do mercado financeiro, curiosidades, dicas de investimento, você vai ficar por dentro. Um abraço!